Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar contigo aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero compartilhar contigo uma mensagem que nós compartilhamos aqui na nossa congregação no último domingo, dia 19 de abril. E eu falei ali para os que estavam presentes que eu colocaria essa mensagem no canal também. E agora nós estamos publicando hoje, dia 24 de abril, a mesma mensagem que ministramos aqui na nossa congregação em Brasília. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins. Eu sou seguidor de Jesus, eu moro em Brasília, no Distrito Federal, no Brasil. E esse canal é o Novo e Vivo Caminho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e vamos fazer crescer essa obra para a glória do Senhor. Nós estamos quase chegando aí a 1000 inscritos. É uma vitória, porque a minha ideia não seria simplesmente agregar inscritos, mas compartilhar com liberdade a palavra de Deus. E eu tenho visto que isso tem repercutido na vida das pessoas e essa é a minha maior alegria. Então nós estamos aí caminhando, meditando na palavra de Deus ao longo desse ano, e eu quero compartilhar contigo uma palavra sobre o domínio próprio. Domínio próprio que é um aspecto do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus a respeito desse aspecto do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Então eu convido você a ler comigo o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, introduzindo essa palavra, quando Paulo escreveu assim aos discípulos: Digo, porém, deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Assim vocês não satisfarão os anseios da natureza humana. E essa versão ela é muito interessante porque ela fala exatamente aquilo que o texto original expressa. Deixem que o Espírito guie a vida de vocês, né? Em outras versões mais conhecidas, a palavra diz: Digo, porém, andai no Espírito, né? E essa expressão ela virou meio que um chavão dentro do povo de Deus, e às vezes ela desgasta um pouco o significado. Mas essa tradução ela traz exatamente o espírito da palavra. Deixem que o Espírito Santo guie a vida de vocês. Assim vocês não satisfarão os anseios da natureza humana. Em outras versões, os anseios da carne, né? Carne que não é apenas o corpo físico, mas é a junção de corpo e alma não regenerados, não redimidos, contaminados pelo pecado original, inicial, que permeou toda a raça humana. Então, se você deixar o Espírito Santo guiar a tua vida, você vai vencer essa inclinação natural da sua carne, da sua natureza humana, de fazer coisas contrárias à vontade de Deus. E eu gosto dessa versão também, deixem que o Espírito guie, porque ela mostra que é um ato consciente de decisão. Eu preciso decidir conscientemente e diariamente para que o Espírito Santo me domine, para que o Espírito Santo governe a minha vida, né? Então é uma decisão. Em Gálatas 5,17, Paulo continua ensinando: porque a natureza humana batalha contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo, contra a natureza humana, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que realmente vocês querem fazer como pessoas espirituais. Então, como seres, pessoas nascidas de novo, nós temos uma natureza espiritual. E essa natureza espiritual, ela quer agradar a Deus. Mas diariamente existe uma guerra dentro de nós mesmos, entre essa nova natureza espiritual, nascida em Deus, nascida de novo, e a velha natureza, né? Que embora crucificada, ela ainda está presente na nossa condição atual. Vai chegar um dia, graças a Deus, que essa natureza humana caída finalmente vai ser apartada de nós, vai ser dissolvida da nossa existência. Ou quando nós passarmos pela morte, ou quando o Senhor retornar para buscar a sua igreja, aqueles que estiverem vivos. Então nós seremos transformados, né? Seja aqueles que morreram em Cristo serão transformados, ou aqueles que estiverem vivos e encontrarem com o Senhor nos ares também serão transformados. Ali definitivamente será a consumação da nossa salvação, onde essa natureza humana
carnal, ela finalmente desaparecerá. Enquanto isso não acontece, nós temos que lutar dia após dia para suprimir essa natureza humana e transparecer, deixar fluir a natureza, a nova natureza divina que já está em nós. Paulo ensinou, a natureza humana ela quer fazer tudo que é contrário ao Senhor. E o Espírito Santo quer fazer tudo que agrada a Deus. E o que é que desempata esse jogo, né? Que é um jogo diário, um jogo de forças diário? O que é que desempata esse jogo a nosso favor, né? A favor da natureza espiritual que nós temos? É justamente deixar que o Espírito Santo nos guie diariamente. É justamente submeter a nossa vida ao governo do Espírito Santo. Então, se deixarmos o Espírito Santo nos guiar, nós produziremos o seu fruto. Se resistirmos ao Espírito, nós automaticamente produziremos as obras da carne, né? Então, para produzir as obras da carne, você não precisa fazer muita força. Basta você deixar o Espírito Santo de fora da sua vida de maneira prática. Não estou falando de maneira conceitual. Muitas pessoas dizem ter o Espírito Santo, muitas pessoas creem que foram batizadas no Espírito Santo, muitas pessoas afirmam que passaram pelas águas do batismo, né? Mas que na prática não vivem no governo do Espírito Santo. Então basta você viver fora desse governo, você naturalmente vai viver as obras da carne. Agora, para você praticar, para você experimentar o fruto do Espírito, você precisa conscientemente decidir se submeter dia após dia ao governo maravilhoso do Espírito Santo. E aí Paulo continua o seu ensino em Gálatas 5, versículos 22 e 23, descrevendo em que consiste esse fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, né? Bondade, mansidão, domínio próprio, né? Então são aspectos do fruto. Então imagina quando você pega uma laranja ou uma mexerica, que você tira a casca e você vê aqueles gomos, né? Então imagina o fruto do Espírito como composto por esses vários gomos. E cada gominho desse é uma virtude dessas que nós falamos aqui, né? Eu quero que você olhe um pouquinho, antes da gente entrar na questão do domínio próprio, você medite um pouco sobre essa palavra fruto e coloque no lugar de fruto vários significados, várias acepções dessa palavra e faça um exercício mental a respeito disso. Quando Paulo escreve ali, o fruto do Espírito né, várias coisas. Fruto pode ser traduzido também como resultado. Então, relendo o texto, né, fica interessante. O resultado do Espírito Santo ou seja, o resultado da presença e da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é amor, alegria, paz, longanimidade, etc. Fruto também simboliza colheita. Então leia de novo. A colheita do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade. Fruto também é provisão. A provisão do Espírito Santo para mim e para a tua vida é amor, alegria, paz, longanimidade. Fruto também sinaliza partilha, né? Então, releia de novo. A partilha do Espírito Santo para a nossa vida em comum é amor, alegria, paz, longanimidade. Fruto fala de multiplicação. Fruto é resultado da fecundação da planta, né? É uma nova geração que está se formando, cheia de sementes que carregam a identidade daquela planta, daquela espécie. Então veja fruto como multiplicação, a multiplicação do Espírito. O que o Espírito quer promover na tua vida e a partir da tua vida. Porque todas as bênçãos e toda edificação que o Senhor promove em nós, ela não é para parar em nós. Ela é para continuar por gerações. Então, a multiplicação do Espírito em tua vida e na minha vida é amor, alegria, paz, longanimidade. Aleluia.
E Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Quem vive dessa forma não tem limites, é livre, né? Quem vive dessa forma é livre. Não há limites para o amor, não há limites para a alegria, não há limites, né, para nenhuma dessas virtudes que Paulo coloca aqui. Livre de quê? Livre da acusação, livre do pecado, livre da tristeza, livre da amargura, livre de uma vida religiosa sem impacto espiritual, livre de toda e qualquer acusação. E dentro desse contexto do fruto do Espírito, existe um gominho dessa laranja aí, que é muito significativo, que se chama domínio próprio. E, na verdade, o domínio próprio, preste bem atenção nisso, ele é a chave para conectar tudo que você já recebeu de Deus com a prática diária da palavra dele. O domínio próprio é a chavinha que você gira ali e que torna operacional, torna real. Tudo aquilo que Deus já tem investido em você, torna aquilo realidade, verdade na tua vida, né? Normalmente, quando a gente fala de domínio próprio, a gente quer associar a uma lista de coisas para fazer ou para deixar de fazer. Uma lista de ações que nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que seguem a palavra de Deus, temos que praticar ou deixar de praticar. E aí, muitas vezes, o domínio próprio, ele está muito focado no comportamental, né? No que eu faço, o que eu deixo de fazer, enfim, né? Mas o que eu estou falando aqui é além do comportamental. É algo que vem antes do ato, antes da realização de um ato. É algo que vem aqui, ó, no pensamento, dentro do seu pensamento, dentro da sua mente. O domínio próprio é algo que você precisa implantar dentro do seu coração, dentro da sua mente, para que você tome as decisões corretas. Antes do fazer, né? Domínio próprio tem muito mais a ver com decidir, com pré-meditar em algo, né? Tem muito mais a ver em concordar com Deus e com sua palavra, por meio do quebrantamento, por meio da obediência. Então, domínio próprio é como se fosse aquele gerente, né? Que vai pegar as ordens do dono da empresa e vai implementar as ordens na equipe, né? Então, imagine o domínio próprio como se fosse esse gerente. Ele vai ouvir com atenção aquilo que o dono está dizendo, aquilo que o proprietário está dizendo, qual a visão desse dono, desse proprietário, e ele vai tornar isso operacional no meio dos seus subordinados. Então, o domínio próprio, ele tem esse papel na nossa vida. Então, muito antes das ações, é o como você gerencia, né, o que você recebeu de Deus, né? É algo interno, na mente e no seu espírito. Fala muito mais da atitude e disposição interior à obediência que se reflete nos pensamentos e quando, a partir dos pensamentos, se torna em ações, né? Então, o domínio próprio que eu estou falando é desse aspecto. E uma coisa também interessante, domínio próprio, nós precisamos dele em todo o tempo, mas principalmente quando nós estamos fora dos ambientes que nós consideramos tradicionalmente religiosos ou espirituais, né? O domínio próprio, ele é até relativamente fácil de exercer quando você está aqui ouvindo uma palavra como a minha, como de qualquer outra pessoa que compartilha palavras do Espírito Santo. Mas ele é mais difícil de você exercer quando você está com a sua mente ocupada com tarefas do dia a dia. Não estou falando de nada errado, estou falando das coisas listas do dia a dia, né? Quando você está preocupado com decisões a tomar, com encaminhamentos a organizar, enfim, com coisas que você precisa definir na sua vida e que não tem a ver diretamente com questões espirituais ou religiosas, né?
Então, nesses momentos é que o domínio próprio, de fato, ele é mais necessário. Porque são justamente nesses momentos em que a nossa mente pode nos sabotar, pode nos trair e pode nos levar a pensar coisas totalmente divergentes e totalmente desconectadas com a vontade de Deus, né? Então, nessas horas é que os pensamentos do homem natural querem nos sabotar e nos abalar. E aí, muitas vezes, se você não tem domínio próprio na sua mente, você acaba construindo raciocínios, construindo pensamentos e decisões em cima de meias-verdades, em cima de sofismas ou até em cima de mentiras, e tomando decisões erradas e perdendo o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a mansidão, né? Então, a falta do domínio próprio pode transtornar todos os outros aspectos do fruto do Espírito na vida de alguém. Então, nesses momentos em que somos tentados, somos induzidos de alguma forma por fatores externos ou internos a pensar e a decidir diferente da vontade do Senhor, nesses momentos principalmente é que nós precisamos exercitar esse domínio próprio. Então eu estou falando aqui de domínio próprio da mente, né? Aqui do seu pensamento. Né? Então, eu comparo esse domínio próprio como aquela, vamos dizer assim, uma chavinha, né? Uma conexão. Imagine que você tem um carro potente, né? Você tem um carro muito potente, com motor potente, e com uma gasolina, um combustível igualmente potente, né? De alta qualidade. Mas se você não tiver uma conexão precisa, segura, e bem clara, bem definida entre esse combustível e a potência do seu motor, você não vai sair do lugar, né? E corre o risco de simplesmente você ficar parado e esse combustível, essa unção, essa graça que você recebeu de Deus, não se tornar operacional em tua vida, né? Então, tudo, como eu falei, tudo aquilo que nós recebemos é para ser transmitido. E isso só acontece se nós exercemos o domínio próprio, né, para conectar potencial com ação em nossa vida. Então, o domínio próprio, ele operacionaliza isso, né? Tudo que você e eu precisamos ser e fazer em Deus, né, vai depender desse domínio próprio. Vai depender de eu exercitar essa submissão da minha mente ao Espírito Santo, né? A plenitude do que Deus te chamou para ser e me chamou para ser só se realizará vivendo no Espírito. Não ache que você vai ser plenamente feliz, 100% realizado e cumprir 100% do seu propósito vivendo na carne, vivendo a sua própria vontade ou a vontade puramente dos seus pensamentos, né? Você só viverá a plenitude vivendo no Espírito. E para isso você precisa do domínio próprio em operação dentro de você, né? O seu máximo só será alcançado vivendo 100% sob o governo do Espírito Santo. Aleluia. Agora eu quero comentar contigo algumas características desse domínio próprio e o que ele realiza em nossa vida. Rapidamente aqui. Primeiro, o domínio próprio ele faz calar a voz da alma e do corpo, para que o Espírito Santo domine você e libere poder para um viver santo, pleno, feliz e realizado, né? Então, o domínio próprio, ele silencia os gritos e os faniquitos da tua alma, né, e do teu corpo, para que eles não atrapalhem a vida de Deus que já está em mim, que já está em você. Para que a gente viva uma vida de santidade, de plenitude, de felicidade e de realização. Essa é a vontade do Senhor para nós, né? Segundo, domínio próprio. Discípulos sem domínio próprio não conhecem a verdadeira alegria do Senhor. Discípulos sem domínio próprio não conhecem a verdadeira alegria do Senhor, porque seus pensamentos negativos sabotam o investimento de Deus em suas vidas e azedam a unção, né?
Lembro uma vez que eu estava no aniversário na casa de um irmão, há muito tempo atrás, isso mais de 15 anos atrás, e foi servido ali um jantar e tinha uma salada, né? E a salada estava bonita, né? Tinha ali muita folha, muita fruta, verdura, e eu botei um prato principal e um prato de salada, né? Tava bonito. E beleza, eu falei assim, vou pegar aqui esse azeite e botar, né? E botei o azeite. E quando eu comecei a comer, a salada tava bonita, mas o gosto tava tenebroso. Tava muito esquisito, né? Eu falei, poxa, será que o irmão comprou o alface amargo, né? Que às vezes, né, o alface fica um pouquinho velho e aí fica meio amargo, né? Aí eu falei, vou botar mais azeite. Taquei mais azeite em cima. O trem ficou pior ainda, né? Aí eu falei, não é possível, cara. Aí eu me dei um estalo assim, provei um pedaço sem azeite, né, da salada. Tava normal, tava boa, né? Eu falei, então é o óleo, né? Na verdade, o óleo tava rançoso, tava velho, ele tinha oxidado, né? Então, queridos, às vezes a gente recebe unção, a gente recebe óleo, mas se esse óleo, né, colocado em operação, ele fica rançoso, ele não cumpre o seu propósito, né? Ele não vai alimentar quem precisa ser alimentado, né? E nós não fomos feitos para ser depósito de óleo, nós fomos feitos para liberar óleo, liberar unção o tempo todo, né? Então, o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Paulo falou e ensinou sobre isso. Então, o que você recebe do Senhor não é para ficar guardado, é para se tornar em alimento para as pessoas. E o domínio próprio tem a ver com isso. Tem a ver com operacionalizar a unção que Deus já te deu e já me deu. Amém? Isso torna em alimento, né, para as pessoas aquilo que nós recebemos. É assim que funciona. Então, discípulos sem domínio próprio não conhecem a verdadeira alegria do Senhor. Eles receberam óleo que fica rançoso porque não é compartilhado. E aí você não vai ter alegria. E alegria é força. Eu fico impressionado em que muitos têm sucumbido nesses últimos dias com um enfraquecimento emocional e espiritual muito severo, além da conta, né? E eu sei que sim, tem razões emocionais, tem razões psicológicas, tem, mas eu sou levado a crer que existe um enfraquecimento da raiz espiritual também, de não estar exercitando, muitas vezes, essa prática, né? De estar se alegrando no Senhor, de estar exercendo o domínio próprio sobre os seus pensamentos, para acolher aquilo que vem de Deus e se fortalecer na alegria do Senhor. Porque ela, de fato, é a nossa força. Terceiro ponto, domínio próprio é o que faz o teu olho ficar bom na caminhada, né? Lembra daquilo que Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, ou todo o teu interior será bom. Agora, se forem maus, todo o teu corpo ou todo o teu interior serão maus. Domínio próprio é a lente correta para enxergar o mundo, né? Então, é o que faz o teu olho ficar bom, porque o que vemos influencia o que pensamos, e o que pensamos influencia como agimos, e como agimos influencia a qualidade da nossa vida. Como agimos influencia o quanto de Deus nós experimentamos. Então, domínio próprio faz com que você seja criterioso com como você vê a vida, como você olha a vida. Se você olhar, né, com óculos da amargura, com óculos da descrença, com óculos do pessimismo, com óculos da negatividade, você vai ver tudo que é negativo, o seu cérebro vai se acostumar com isso, você vai pensar que tudo está ruim e você vai agir de conformidade com isso. Agora, se você tiver domínio próprio suficiente, né, para ver as coisas com o olhar do Senhor, com o olhar de Deus, e aí você tem que pedir revelação para que Deus te mostre a realidade das coisas, aí você vai ver o agir de Deus em meio a circunstâncias mais difíceis e mais improváveis. Enquanto todo mundo está dizendo que é maldição, você está vendo bênção num contexto adverso, né? Por que
Deus falou por meio do profeta Isaías: não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração, e não temais o seu temor. Antes, que o temor de vocês seja ao Senhor, né? Então, muitas vezes, se você simplesmente pega o óculos embaçado do mundo, você vai ver tudo embaçado como o mundo está vendo, né? Então, os seus olhos precisam ser bons. E o domínio próprio dentro da sua mente faz com que os teus olhos sejam bons. Aleluia. Você precisa ver as coisas debaixo desse governo do Espírito. E aí o Espírito Santo vai te mostrar realmente as coisas como elas são. Aleluia. A nossa mente ela é treinada, ela se acostuma, ela constrói pensamentos, decisões e interpretações da vida a partir da leitura que nós fazemos da vida. Então a forma como você vê a vida é muito importante. E você ver a vida sob governo do Espírito Santo vai fazer você prosperar e crescer, né? Eu tenho conhecido e falado com pessoas que têm recebido um grande investimento e um grande revestimento espirituais, mas que não conseguem colocar isso em prática justamente por conta do seu olhar e da sua atitude de descrença diante daquilo que Deus tem manifestado sobre as suas vidas. O domínio próprio exercido da forma que Deus quer, ele afasta esses sentimentos e nos coloca em linha com o Espírito Santo de Deus. Coloca o teu homem interior em linha com o Espírito Santo de Deus. E aí Deus pode fazer maravilhas por meio da tua vida. Quarto lugar, o domínio próprio ele não é fraqueza. Pelo contrário, domínio próprio é controle da força. Potência não é nada sem controle, né? Potência não é nada sem controle. Então, recebemos do Senhor o espírito de poder, amor e moderação, ou controle, né? Esse espírito de gerir a nossa potência, o nosso potencial, para que ele cumpra e sirva ao propósito eterno de Deus, né? 2 Timóteo 3,3 é um texto de admoestação de Paulo a respeito do caráter dos homens dos últimos dias. E dentre várias coisas que Paulo descreve, parece que ele está vendo as notícias de hoje, né? Ele diz assim: nos últimos dias os homens serão cruéis, inimigos do bem e sem domínio de si. Ou seja, sem domínio próprio. Quando a gente vê, por exemplo, rapazes tão jovens, mas com uma atitude de desprezo e de machismo tão impressionantes, que parecem cafajeste velho de guerra, né? Idoso de mais de 70 anos que viveu a vida toda, né, no desprezo às mulheres, as atitudes desses meninos, né? Você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa geração? E, infelizmente, é o cumprimento disso que Paulo declarou lá atrás. Nos últimos dias, os homens serão sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, e com a mesma cara limpa, sem barba ainda, né? Com que fazem essas barbaridades, ainda se orgulham disso. Então, essa nossa geração precisa de arrependimento profundo, né? Precisa de domínio próprio derramado do céu para ser redimida, né? Então, domínio próprio não é fraqueza, mas é controle da força, porque potência não é nada sem controle. Que Deus tenha misericórdia desses meninos e de toda essa geração de homens que têm crescido com essa mentalidade perversa e demoníaca do ódio contra as mulheres, né? Nós somos chamados para o amor, nós somos chamados para cuidar uns dos outros, para sermos sal e luz, né? Porque diante de Deus não há melhor nem pior, não há maior nem menor, mas todos somos um em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo tenha misericórdia da nossa geração. Mas pelo contrário, o discípulo de Jesus, ele não será dessa forma, sem domínio de si. 1 Coríntios 9, de 24 a 27, a palavra nos fala de vários exemplos daqueles que correm a carreira e diz que o atleta em tudo se domina. Então, eu quero chegar na meta, e a minha meta é ver Jesus face a face.
A minha meta é, enquanto eu caminho até lá, ser transformado à sua imagem, manifestar a sua pessoa através de mim. Essa é a minha meta. Então, para eu cumprir a minha meta, eu preciso em tudo me dominar. Eu preciso em tudo exercer esse domínio próprio, para que eu cumpra essa meta com excelência e no caminho eu seja e faça discípulos dele. Aleluia. Glória a Deus. Finalizando essa palavra, como praticar isso? Eu quero trazer aqui um exemplo bíblico a partir de um texto muito conhecido que eu sei que você já ouviu falar esse texto, provavelmente já cantou esse texto, já ouviu pregação desse texto, e Deus me deu esse texto para ilustrar como praticar esse exercício de domínio próprio. Vou falar aqui de uma pessoa, de um profeta bíblico chamado Jeremias, e especificamente ali no contexto do seu livro de Lamentações de Jeremias. Então, pensando um pouquinho, Jeremias foi um profeta do Velho Testamento, um dos mais proeminentes do Velho Testamento, que durante 30 e poucos anos ele pregou incansavelmente as últimas gerações de Jerusalém antes do cativeiro babilônico e mesmo nos primeiros anos do cativeiro babilônico, Jeremias exerceu seu ministério. E Jeremias foi rechaçado quase que pela totalidade do seu povo. Pouquíssimos fiéis remanescentes ouviram a sua pregação, porque Jerusalém estava num nível de apostasia absurdamente alto, né? De apostasia, de idolatria, de iniquidade, de derramamento de sangue, de feitiçaria, de tudo que não presta, né? Em alto grau. E Jeremias sofreu com a rebelião daquele povo. E, na verdade, queridos, a angústia de um profeta genuíno é porque Deus mostra a ele coisas duras, coisas difíceis, coisas ruins que vão acontecer. E o profeta sabe que vai acontecer, o profeta tem a obrigação de falar, e mesmo falando, fazendo a coisa certa, ele ainda leva o peso da oposição a tal ponto de quererem tirar a vida dele, né, de Jeremias, por algumas ocasiões. Então, o profeta genuíno do Senhor, ele sofre ataques de todos os lados, a ponto de duvidar muitas vezes do próprio chamado, né? Então, Jeremias não apenas profetizou as coisas ruins que iriam acontecer, mas ele mesmo sofreu as coisas ruins que ele profetizou, né? Deus permitiu que ele passasse junto com o povo toda a agonia. E aqui ele está no contexto de Jerusalém arrasada, Jerusalém vazia, queimada, incendiada, tudo que era sagrado, saqueado, assassinatos de milhares de pessoas, cativeiro de outros milhares, e só ficaram os pobres da terra, um punhado de gente sem fome, sem renda, sem nada, sem esperança. E aqui nesse contexto, Jeremias faz a sua lamentação e a sua oração. Então pense num longo processo de desgaste de décadas, né? E ele abriu o coração. Então Lamentações 3,19 é o fundo do poço. É o ponto mais baixo, né? Emocional, espiritualmente, que Jeremias chegou nesse processo todo. E ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, da amargura e do veneno. Lembra-te, Senhor, da minha aflição e do meu pranto, da minha amargura e do veneno. Veja quanta coisa que ele sofreu. E aí ele diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ou seja, aquilo pesou sobre ele de uma forma absurda. Minha alma continuamente, eu não tenho, ele mesmo falou isso em outro contexto, eu não tenho descanso. Isso queima o meu coração, isso inflama o meu coração, isso me consome, isso me abate. Eu recordo, eu não tenho como fugir disso na minha mente, porque eu vivi intensamente essa desgraça, essa ruína, né? Em outras palavras, ele dizendo, aflição é de fora para dentro,
pranto é de dentro para fora. Amargura é de dentro para fora. E veneno é de fora para dentro. Ou seja, em todo sentido, ele viveu coisas duras e difíceis, né? E aí é o fundo do poço. E eu acredito que aqui ele estava imaginando, né? Conjecturando aqui, ó, um pouquinho de meta-história. Eu fico imaginando Jeremias ali, meio que olhando para cima e dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais, eu estou jogando a toalha, eu não sei mais o que fazer, eu estou quase me afogando nessa amargura, nesse veneno, nessa confusão toda, mas eu lanço o último suspiro ao céu, né? Eu imagino Jeremias olhando para cima e lançando esse último suspiro ao céu e dizendo assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então eu imagino que Jeremias ele fez isso naquele momento, e essa expressão, quero trazer à memória o que me dá, aquilo que me dá esperança, essa expressão é um exercício tremendo e poderoso de domínio próprio. Quero que você entenda comigo essa expressão. Primeiro, ele diz assim: eu quero, Jeremias da Silva, de Judá, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu decido trazer à memória. Então, uma decisão é consciente, né? E ainda que seja quase sem fé, é uma decisão genuína. Me faz lembrar aquele pai daquele menino que já tinha feito de tudo e o menino não tinha sido curado, e ele leva o menino para Jesus e diz assim: Senhor, eu já tentei de tudo, me ajuda na minha falta de fé, né? Então, eu creio que Jeremias estava dessa forma, né? Ainda que quase sem fé, é uma decisão genuína. Eu quero. É um último suspiro. Antes de jogar a toalha definitivamente, né? Eu quero. E talvez alguns de nós precisamos dar esse último suspiro diante de Deus, diante da situação que tem vivido. E às vezes não é uma coisa tão dramática assim como eu tenho descrito da vida de Jeremias, mas são situações crônicas que se acumulam. E chega uma hora que tem que dar um basta, um chega, e dizer: Senhor, eu quero algo novo, não dá mais. Eu não fui chamado para viver dessa forma, né? Eu quero algo novo do céu sobre a minha vida. Então, comece exercitando o seu domínio próprio, dizendo: Senhor, eu quero algo novo na minha vida hoje. Sim, vem e intervém na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Se posicione dessa forma diante da tua circunstância. Segundo ponto, ele disse assim: eu quero trazer à memória. Trazer à memória. E aí a minha pergunta é: trazer de onde? Trazer de onde? Trazer de dentro de você mesmo, né? É óbvio que o Senhor tem respostas do céu, mas aqui, nesse ponto do domínio próprio, aponta para mim, aponta para você, para dentro de você, né? Trazer a memória. Então, trazer da tua memória, da tua história, da tua trajetória, tudo aquilo que Deus já fez em teu favor, as bênçãos que Ele já liberou, as histórias de salvação que Ele já realizou na tua vida, as curas, os milagres, os livramentos, as revelações do Senhor que Ele já te proporcionou. Isso tudo, esse repertório todo, essa trajetória toda, é uma fonte de esperança. Você nunca vai poder dizer que Deus não vai agir agora, porque Ele já agiu na tua vida no passado. Então, faz muito sentido eu pensar que o mesmo Deus que já agiu no passado é poderoso para agir agora na minha vida. O que não faz sentido é eu pensar que Deus agiu no passado e não vai agir agora. Esse é um pensamento sabotador. Esse é um pensamento que rouba a tua fé. Esse é um pensamento que não tem domínio próprio, não passou nesse filtro do domínio próprio na tua vida. Mas você exercendo domínio próprio sobre a sua mente, você vai resgatar da tua trajetória, da tua história, motivos de esperança no Senhor, né? Então, eu não estou aqui dizendo uma falsa
esperança e querendo encher a tua bola e dizer que você é o cara, né? Que você, né, é lindo, maravilhoso, cheiroso, que você é infalível e tudo que você faz está certo e vai dar certo. Eu não sou coach e nem tenho vocação para isso, né? Eu sou um pregador da palavra de Deus e eu quero te falar a verdade. E a verdade é o seguinte: o que tem de bom dentro de você veio do Senhor, veio do céu, né? Essas histórias não foi você que construiu, foi o Senhor que construiu em você. Eu estou falando é disso. Eu não estou falando de características naturais, pessoais. Estou falando de ação sobrenatural, intervenção de fora para dentro, né? De que o Senhor fez na tua vida. É disso que eu estou falando. E é daí que você se nutre de esperança. Aleluia. Isso realmente traz esperança, né? Como diz a canção, né? Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era para você estar aqui, né? Mas Deus te levantou e você chegou até aqui e está me ouvindo. Talvez uma pessoa que você nunca viu fisicamente, pessoalmente, você está me ouvindo aqui, né, a respeito disso. E eu creio que o Espírito Santo vai usar essas simples palavras para te levantar, em nome de Jesus. Então, use o domínio próprio para resgatar esse bom depósito. Terceiro, trazer à memória. E aqui eu quero exortar você numa coisa. Por que muitas vezes a gente tem o mau costume de lembrar e repisar e ressentir as memórias ruins, as coisas negativas que nos aconteceram, né? Provocadas por nós mesmos ou por outras pessoas? Por que a gente fica eternamente lambendo feridas da nossa alma, rememorando coisas ruins? Esse é um mau hábito, um mau costume, que nós precisamos nos libertar disso, né? Privilegiar a memória do fracasso, né? Por que não privilegiamos a memória da vida, a memória das coisas boas da vida, a memória do afeto, a memória do carinho, a memória do aconchego, a memória do calor emocional que acolhe, né? E aí a gente vai levando fardos emocionais e espirituais muito pesados e desesperançosos na nossa vida, que nos leva a continuar desesperados, né? Então, use o domínio próprio para ter uma memória seletiva daquilo que foi bom na sua vida, né? E aqui eu quero dizer que eu tenho feito isso nesses últimos dias, né? Quando eu lembro da minha mãe, eu procuro lembrar daquelas coisas boas que ela nos fez e nos deixou. Não deixou muitas posses, não deixou muitos bens, mas ela deixou um legado de carinho, de cuidado, de aconchego, de interesse, de fé, de muitas coisas boas, mesmo não tendo muitas condições materiais. Então, quando eu lembro dela, eu lembro por esse lado. Isso me traz uma consolação e uma esperança incríveis, que eu não sei nem explicar, nem te traduzir em palavras, mas eu sei que é real e que me alimenta espiritual e emocionalmente. Então, seja seletivo com as tuas memórias e traga o que realmente dá esperança. E aí o último ponto é justamente esse. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque a esperança é o alimento da alma do cristão. O que me dá desespero, eu já sei de cor. De frente para trás, de cima para baixo, de cós salteado. Eu não preciso ficar me lembrando do que me dá desespero. Eu quero me lembrar do que me dá esperança. Do que me dá o sentido de propósito na vida. Do que me dá o sentido de que eu ainda não entreguei tudo que eu preciso entregar para a vida, para o reino, para o mundo e para Deus, né? Então, a esperança me motiva a continuar. A esperança me leva a edificar a mim mesmo e a quem me rodeia. A esperança me leva a continuar adorando, crendo, servindo, semeando, ministrando, vivendo, trabalhando, por ver propósito espiritual em todas as coisas. Então, eu vou usar o domínio próprio em minha mente para reconstruir a minha esperança.
né? Jeremias, ele, como eu falei, ele sofreu severamente as palavras que ele próprio profetizou, mas ele sabia em quem ele cria, ele sabia quem o tinha chamado. E o mesmo Deus que tão severamente condenou e julgou Jerusalém e executou esse juízo, é o mesmo Deus que havia prometido restaurar um remanescente. Jeremias não viveu o suficiente para ver essa restauração, mas ele deixou o bastão da fé e da profecia para que outras gerações vissem. Jeremias foi contemporâneo de Ezequiel por um tempo. Ezequiel era mais jovem que Jeremias. Então, o bastão da fé e da restauração passou para Ezequiel. E Ezequiel, por sua vez, foi contemporâneo de Daniel. Ezequiel já mais maduro, Daniel era mais jovem, né? E Daniel, ele viveu uma vida longa. Então, Daniel foi o homem, 2 gerações depois, que viu as palavras de Jeremias serem cumpridas, né? Daniel foi jovem para a Babilônia e viveu o resto da sua vida lá. Quando idoso, ele viu a restauração. Tanto que você vai lá no livro de Daniel, você vai ver que ele tirou um tempo de jejum, de oração, e ele foi ler justamente Jeremias. E a Bíblia diz que Daniel entendeu pelo Espírito Santo que a palavra de Jeremias lá atrás era para ser cumprida naquele tempo que ele estava vivendo, pois já se faziam 70 anos em que a palavra havia sido lançada. E aí Daniel se pôs em intercessão para materializar a profecia de Jeremias naquele tempo. Então, queridos, eu estou falando de algo que vai além de nós. É transgeracional. É algo que vai de geração para geração, de glória em glória, de fé em fé, até o dia de Cristo Jesus. Então, não olhe a sua luta como alguém individual. Eu estou sofrendo e só eu estou sofrendo, essa luta só tem a ver comigo. Não tem a ver contigo somente. Tem a ver com muita e muita gente. Muita e muita gente que vai ser edificada ou já está sendo edificada por aquilo que você está passando. Que hoje é perrengue, hoje é limitação, hoje é paulada, né? Mas amanhã é cura, é provisão, é alargamento de estrada, é chão plano, né, para construir em cima. Então, creia nisso. Traga à tua memória o que te dá esperança. Lança o teu olhar não apenas para o agora, mas para o amanhã, para o futuro, porque Deus tem muito mais a realizar, né? Então, motive a você mesmo com aquilo que constrói, com aquilo que te alegra, com aquilo que vai ser um degrau, vão ser degraus, uma escada para que você saia do fundo do poço. A esperança nos tira do fundo do poço, nos coloca na superfície e nos leva a caminhar firmes na presença do Senhor. E agora, finalizando mesmo, uma outra versão desse mesmo texto de Lamentações 3 diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disto. As misericórdias do Senhor não têm fim. Aleluia. Eu gostei dessa versão que ela disse: ainda ouso, porém, ter esperança. Então, ter esperança, queridos, num contexto desse é ousadia. É ousadia, né? É ousadia quando tudo ao redor diz que não, a esperança diz que sim. Aleluia. Quando tudo ao redor diz que acabou, a esperança diz: está começando. Aleluia. Quando tudo diz que já era, a esperança diz: ressuscitou. Aleluia. Deus é poderoso demais. Então, queridos, não importa as circunstâncias. Eu fecho essa palavra dizendo para você: exerça o domínio próprio em sua mente. Isso é o que vai garantir a percepção e a permanência das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Além disso, o domínio próprio vai efetivar, vai realizar essa semelhança de Cristo em você, porque o domínio próprio vai levar você a manifestar todas essas características do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e o próprio domínio próprio. Amém? Que Deus abençoe a tua vida nesse dia, nessa sexta-feira.
essa foi a palavra que nós compartilhamos aqui na nossa congregação. Quando possível, eu coloco ao vivo também as ministrações ali na nossa congregação, seja minha ou de outros irmãos, aos domingos de manhã, alternadamente, domingo sim, domingo não. Então, você que está inscrito aí no canal, ative o teu sininho, porque quando tiver programação ao vivo, domingo de manhã, você vai ser automaticamente avisado. Amém? E agradeço a você, muitas pessoas, como eu falei, têm chegado novas, né, no canal, e que alegria ver esse crescimento, né? É obra do Senhor, né? Não vem de mim, é dom de Deus, como diz a palavra do Senhor. E é isso, nós estamos quase chegando a 1000 inscritos, né? E assim que nós passarmos esse número, que eu creio que vai ir além, a gente vai implementar alguns ajustes aqui no nosso canal, algumas coisas novas que eu já tenho recebido direção do Senhor. Espero que você continue aqui comigo, continuemos juntos, meditando na palavra de Deus, sendo edificados, aí também as coisas da minha vida profissional e algumas coisas da vida pessoal eu coloco aí, e eu acredito que são coisas que te edificam também, tá bom? Então, muito obrigado por estar comigo aqui nesse dia, e eu declaro sobre você a bênção do Senhor e que você seja luz.